nós podemos parar o plano e o projeto de Deus. Deus deu uma palavra para ele dizendo que você vai governar. O que José está fazendo? Cada lugar onde eu passo é um estágio de aprendizado. Se eu só sou escravo, eu lidero escravo. Se eu sou preso, viro chefe de preso. Ele diz, estou treinando em cada nível para ser promovido no próximo. E aí você vê que não é apenas a bênção de Deus que leva alguém a um lugar, mas a interação dessa pessoa e a correspondência dela com Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. O texto diz assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. O apóstolo Paulo começa a falar de algo que ele inclui aqui no patamar de uma obrigação. Ele diz, se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Depois ele diz, se eu faço de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa. Se constrangido, então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. A NVI, em vez de usar a expressão responsabilidade, ela usou o termo uma incumbência a mim confiada. Na verdade, nós podemos olhar para o aspecto de obrigação, de uma incumbência, de uma tarefa dada, e podemos denominar da forma como a versão atualizada de Almeida aqui denominou, de responsabilidade. Eu quero ter uma conversa com vocês nessa noite a respeito de responsabilidade. Não vou falar sobre a pregação do evangelho, embora seja uma responsabilidade que nós temos, mas eu queria que a gente pudesse olhar e entender a perspectiva de responsabilidade. Deus, por exemplo, quando criou o primeiro homem, Adão, e o colocou no Éden, a Bíblia diz que Deus o colocou ali para o lavrar e o guardar. Deus estava dando ao homem desde o início responsabilidades. Responsabilidades pelas quais ele seria cobrado depois, que haveria prestação de contas depois. No entanto, algo que nós precisamos entender quando a Bíblia fala de responsabilidade é um perigo que eu e você corremos de não apenas não cumprir com a responsabilidade, mas muitas vezes transferir responsabilidade. Na verdade, o tema da minha mensagem essa noite é transferência de responsabilidade. E eu quero te mostrar que não só na relação com Deus, não só no ministério e na perspectiva do serviço da igreja de Jesus, do reino de Deus, né, mas desde um ambiente familiar, desde uma vida profissional, qualquer ângulo e perspectiva onde a gente coloque responsabilidade ou transferência de responsabilidade é um assunto muito sério. Né? E eu quero começar abordando justamente essa questão da transferência de responsabilidade. Eu quero que você vá comigo para um outro texto bíblico agora, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, e nós vamos ler aqui inicialmente os versículos 3 e 4, depois vamos ler outros. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 3 e 4. E desonra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Quando ele usa o termo verdadeiramente viúva, ele não está querendo dizer que algumas o marido não morreu direito. Ele vai explicar melhor isso. Ele diz, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, a recompensar seus progenitores, pois isso é aceitável, ou, dependendo da versão, diz isso é agradável diante de Deus. Então, em primeiro lugar, quando ele fala de honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas, ele está falando daquelas que não tinham arrimo de família. A NVI traduziu essa frase dizendo, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Elas, além de terem perdido o marido, que era força de trabalho, não tinham filhos, para que pudessem exercer o cuidado. Agora a Bíblia está dizendo, se tiverem filhos ou netos, eles têm que exercer piedade com a própria casa. Então ele diz no versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ele continua, verso 9, não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra.
Ele está estabelecendo critérios. E ele termina no versículo 16, a gente está pulando aqui só para ganhar tempo, ele termina dizendo, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos pensar junto no que é que o apóstolo Paulo está falando. Se você olhar para o fato de que essa é uma epístola pastoral, onde ele está dando instruções a Timóteo, como alguém que era um bispo, um supervisor de várias igrejas e de outros líderes, e você perceber muitas orientações práticas sobre a vida da igreja, talvez a gente possa ficar focado só na perspectiva administrativa. Quando ele está dizendo que a igreja deve socorrer as que são verdadeiramente viúvas e transferindo a responsabilidade, para quem de fato pertence, que é a família cuidar das suas viúvas, ele não quer apenas aliviar a igreja. Quando ele diz no verso 16, e não fique sobrecarregada a igreja, embora nós podemos dizer que isso é um efeito colateral, embora nós poderíamos chamar isso de uma mera consequência, a proposta dessa abordagem que ele está trazendo não é simplesmente poupar a igreja de ter que cuidar de muitas viúvas. Mas, na verdade, quando a gente passa pelo versículo 8, a gente percebe que a preocupação maior de Paulo não é se as famílias falharem, que isso vai se tornar pesado para a igreja. Antes de chegar nesse ponto, ele faz a declaração no versículo 8, se alguém não cuida dos seus. E cuidado aqui, dentro do contexto, é cuidado material. É dar um teto sobre a cabeça, é vestir o corpo, é botar comida na mesa. Ele está dizendo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, ao tratar do assunto das viúvas e dizer que os familiares têm a responsabilidade de cuidar dos seus, e é só na ausência dos familiares que então a família da fé, a igreja, vai abraçar para estender o cuidado que elas não teriam por não ter ninguém perto. Ele não está aqui apenas querendo poupar a igreja do lado de cá de ter trabalho ou sobrecarga. O que ele quer é não permitir que as famílias transfiram a responsabilidade que lhes pertence de cuidar dos seus para a igreja. Por quê? Ele mostra que o cuidado com a família é tão sério a ponto de dizer, se alguém negligenciou isso, está negando a sua própria fé. Em outras palavras, ele está dizendo que ao tratar a família dessa forma, a pessoa tem um problema que não é apenas familiar, mas ela tem algo que vai interferir diretamente na sua relação com Deus. Transferência de responsabilidade não vai apenas afetar nossa vida natural. Não vai apenas afetar nossa casa, não vai apenas afetar o nosso trabalho, o exercício do ministério, tudo aquilo que tem uma expressão que poderíamos chamar de social. Mas, inevitavelmente, esse comportamento também traz dano para a nossa relação com Deus. E nós estamos olhando uma abordagem que é feita dentro da própria igreja. O cuidado e a preocupação de um líder de que a responsabilidade das famílias não fossem transferidas para a igreja. Ele não está dizendo que a igreja não deve fazer. Mas a igreja deveria fazer isso não como um ato de substituição da responsabilidade que pertence à família, somente na ausência delas. Eu quero que a gente comece a pensar um pouco nessa perspectiva de transferência de responsabilidade. Porque é muito fácil, querido, eu e você, especialmente nós, os cristãos, espiritualizarmos algumas questões que não precisam ser espiritualizadas. Estava conversando com um amigo meu, um pastor amigo meu, na verdade é um missionário em outro país, e ele estava me contando há poucos dias, no início do mês. Ele falou, recebi um telefonema de fulano de tal, falou de um outro pastor que faz um trabalho missionário lindo do outro lado do mundo. Os dois são amigos meus. E ele falou, fulano me ligou e falou, meu amigo, quando estiver aí no seu momento de oração, esse primeiro está me falando, é um cara que tem uma vida de oração exemplar, ele disse, cara, nos ajuda. Nós estamos aqui diante de um projeto, nós temos uma necessidade aqui de algo que por falta de recurso vai parar, nos ajuda aí em oração, cara, lembra aí da gente quando tiver. E esse meu colega que está contando a história falou, meu amigo, estava lá na minha sala de oração, trancado, meu tempo com Deus, orando, intercedendo. Ele falou, peguei aquela causa para interceder, mas com gosto. Com vontade, e estou lá clamando, Deus, o Senhor pode mover o coração de pessoas, o Senhor pode levantar pessoas, e eu quero clamar em nome de Jesus, que as portas se abram, não é nada difícil para o Senhor mover, atrair os recursos, o Senhor pode tocar o coração de alguém que tenha dinheiro para fazer isso. Enquanto ele estava orando, disse que o Espírito Santo falou com ele, por que não faz você? E disse que ele levou um susto.
Gente, nós estamos falando do missionário, não do empresário. Você consegue saber a diferença, né? E ele pensou, ele falou, rapaz, o único recurso que eu tenho é uma reserva guardada para um projeto familiar sagrado. E ele me contou exatamente o que era. Ele falou, pensa naquele tipo de recurso que eu não mexeria para nada. Absolutamente nada a não ser aquele projeto. E ele disse que na hora aquilo veio com tanto impacto no coração dele. Ele ligou para o outro missionário e perguntou exatamente quanto é o projeto da sala. Ele falou, meu amigo, eu descobri que se eu fizesse a limpa naquele meu fundo, eu bancava aquele projeto sozinho. E ele falou, apesar da dor de mexer numa reserva que não teria outro destino a não ser aquilo, por um comando de Deus, eu decidi obedecer. E ele falou, desnecessário te dizer que um dia depois de eu ter feito a oferta, alguns milagres começaram a acontecer. E ele falou, e Deus me levou a uma condição completamente diferente, né? Daquela que eu fiquei. Na verdade, ele falou, eu estou numa condição agora melhor do que antes de ter ofertado. E eu tive a alegria de ver um milagre acontecer, não para o outro. Eu tive a alegria de ver um milagre acontecer para mim e eu poder cumprir o meu papel. Por conta dessa nossa conversa, né? Isso não significa, querido, que a gente não deva orar pelos outros. Mas às vezes é muito fácil para mim e para você só orar. E às vezes não querer fazer absolutamente nada mais além da oração. Naquele momento, esse meu amigo disse, né, que o Senhor o confrontou. E muitas vezes a gente não percebe, querido, até por esse hábito de poder crer, de clamar, de buscar Deus, sua intervenção, que muitas vezes nós estamos orando por coisas, não que nós não deveríamos orar por elas, mas a gente acaba transferindo responsabilidade, às vezes até para Deus. Nós queremos que Deus faça coisas que na verdade nos pertencem. Deixa eu te dar um exemplo prático desse tipo de transferência de responsabilidade. Eu conheço pessoas que às vezes fazem declarações que parecem ser declarações de fé, mas que hoje elas me cheiram um tanto irresponsáveis. Outro dia eu estava conversando com uma certa pessoa a respeito de alguns cuidados, medidas de segurança, né? Eu estava dando um conselho para outra pessoa, falando sobre a importância de ter um seguro no carro, por exemplo. Eu estava falando para aquele irmão, falei, meu amigo, o seguro não é só se você vai ter algum dano no seu carro ou não. Falei, Deus o livre, você bate numa Mercedes zerada e é o responsável, né? Existem coisas que você não precisa se preocupar tanto. Se tiver alguns ajustes, e um outro entrou na conversa, falou, vocês parecem um bando de incrédulo que não crê em Deus. E começou a tratar como se tudo dependesse única e exclusivamente de fé. Eu precisei ler para aquele irmão um texto da Bíblia, Deuteronômio 22:8 diz assim, quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém dela cair. Deus está dizendo, construiu a casa nova, é um terraço, bota parapeito. Deus cuida. Deus está dizendo, quem tem que cuidar é você. Eu vou além da sua parte, mas você tem que fazer a sua. Deus diz, bota um parapeito lá, porque se pela falta desse parapeito, desse muro de proteção, alguém cair, Deus está dizendo, a culpa é sua, não é minha. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ele está dizendo que a gente não pode querer viver exclusivamente sem Deus, baseado só no que a gente faz. Mas não está dizendo que a gente não tem que fazer nada. Por exemplo, o mesmo Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O mesmo Salmo diz, inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. A Bíblia diz, porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Ele não diz só enquanto dorme. Senão o certo seria a gente viver dormindo, não é verdade? Para ganhar mais. Agora, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele quer nos levar além dos resultados que a gente teria só pelo nosso esforço e capacidade. Ele não está dizendo para a gente não fazer nada e pedir para Ele fazer tudo. Primeira responsabilidade que Deus deu ao homem quando o criou e o estabeleceu no jardim foi trabalho. Aliás, antes de presentear Adão com a sua esposa, a primeira coisa que Deus deu antes da mulher foi trabalho. A gente tem que trabalhar muito para sustentar essas donas, aleluia. Mas Deus, na verdade, estava nos ensinando princípios. Agora, o que é que a Bíblia diz? Deus diz para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não está dizendo que Ele não daria provisão, mas Ele está dizendo, eu não vou fazer isso se você só ficar sentado fazendo nada. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, quem não trabalha, não coma. Então, eu não posso olhar o fato de que Deus quer me abençoar e me levar além do esforço e fazer desse plus, desse algo mais que Deus queria me acrescentar, uma transferência, dizer, não, agora é só contigo, eu nem trabalho mais, o Senhor cuida de tudo.
Muitas vezes, querido, em questões muito práticas da vida, nós falhamos. É gente que passa uma vida inteira sem programar o final da sua vida. Não planeja um outro tipo de previdência, considerando que a nossa está falida. Não planeja o final dos seus dias, gasta tudo que ganha, não trabalha com fundo de reserva. O que eu aprendo com José é que a sabedoria tem um fundo de reserva, que quando chega o período das vacas magras, você pode ter se preparado para ele. Mas a verdade é que às vezes a gente passa uma vida inteira sem lidar com coisas naturais. Mas a gente ainda está transferindo responsabilidade, não só para os outros, mas transferimos para Deus. Coisas que pertencem a nós. Eu vejo pessoas que às vezes têm ali um chamado para o ministério, e eles ficam esperando que o Deus que chamou vai fazer tudo sozinho. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. O que ele está dizendo? Deus falou, sinalizou o que quer, corre atrás, meu filho. Outro dia um falou para mim, não, Deus me chamou para ser missionário, não sei aonde. Falei, já está estudando a língua do país? Já está aprendendo os costumes? Já está se preparando para isso? Não, Deus chamou, Ele providencia tudo. Eu tenho visto gente que passa uma vida inteira parado, estacionado, sem chegar a lugar nenhum, porque transferiu responsabilidade. Uma das razões pelas quais, às vezes, Deus fala conosco muito tempo antes de acontecer, é justamente para que a gente se prepare. É justamente para que a gente faça a nossa parte. Deus fala com Abraão, fez promessas extraordinárias a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te escolhi para um plano e um propósito singular. Eu vou fazer algo no mundo inteiro. Agora, você lê lá Gênesis 18, 19. A Bíblia diz, Deus falando de Abraão assim, porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o versículo termina dizendo, a fim de que eu faça vir sobre Abraão o que eu lhe tenho prometido. O que Deus está dizendo a Abraão? Para que o que eu te prometi aconteça, você tem que fazer a sua parte. Para eu poder fazer algo através da sua linhagem em todas as nações da terra, você tem a responsabilidade de preparar a próxima geração, ensinar a próxima a preparar a outra, porque meu projeto com você, Abraão, é multigeracional, vai levar muito tempo. E se vocês não começarem geração após geração a construírem, prepararem algo, nunca o que eu te prometi vai acontecer. Não dá para transferir responsabilidade. Não dá só para jogar em Deus e esperar que Ele faça tudo. Mas o problema é que a gente não transfere responsabilidade só para Deus. Aqui, Paulo está fazendo advertência de gente que transfere para a igreja. E será que isso acontecia só naquela época? Mas eu vejo muito pai, aqui no nosso meio, que em vez de estar ensinando e educando seus filhos em casa, eles acreditam que só trazer para a igreja resolve. Deixa o ministério infantil botar Deus no coração das crianças. Deixa o ministério infantil ministrar a Bíblia para o coração deles. Irmão, a gente pode até te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Mas eu vejo gente negligenciando o ensino da palavra, negligenciando uma boa educação que envolve ter limites. Uma nova geração é descompensada com limites. Talvez porque nós crescemos em lares de repressão intensa, a gente descompensou para o outro lado. Vamos liberar geral. E nós temos filhos que estão crescendo fora do prumo e nós estamos estragando o futuro deles, o casamento deles e provavelmente a vida dos netos quando fazemos assim. Eu lembro de um irmão que me criticava muito, quando meus filhos eram pequenos, dizendo, você exagera, você pega firme demais, você tem que deixar essas crianças um pouco mais soltas. Eu dizia, infelizmente, um dia nós vamos conversar lá na frente e você vai estar arrependido desse seu posicionamento. O curioso é quando chegou lá na frente, muito tempo depois, ele um dia olha para mim e falou, rapaz, tu deu uma sorte com esses filhos, hein? Eu digo, meu amigo, os meus servindo ao Senhor, os seus desviados. Agora, lá atrás você dizia que eu era o errado, eu dizia que era você. Agora você vem dizer que isso foi sorte. Nós percebemos pessoas, queridos, que simplesmente vão transferindo. É assim, se Deus quiser, a igreja que faça, os outros que façam, o marido joga e diz a mãe que resolva, a mãe joga e diz o marido que resolva, né? O pai dessas crianças que resolva. A gente continua agindo da mesma forma e repetindo os mesmos erros dos quais nós já fomos advertidos. Além de falar de transferência de responsabilidade, eu creio que tem outros dois ângulos que a gente pode entender transferência e responsabilidade. Em primeiro lugar, quando existe a transferência de expectativa. Ela é o prenúncio de que haverá transferência de responsabilidade. E depois é quando já existe transferência de culpa. Ela é a prova de que houve
né? Não só a expectativa, mas a responsabilidade transferida. Então vamos falar aqui um pouco da questão de expectativa. A gente vê muito o papo da moçada, dos jovens, dos adolescentes, falando a respeito do casamento, especialmente nós, que declaramos o quanto acreditamos no plano de Deus, no propósito de Deus para o casamento, da bênção que nós podemos ter e viver. Agora, eu vejo muita gente com a perspectiva, ele projeta toda a sua alegria e felicidade para quando ele se casar. Eu quero citar aqui uma frase do pastor Nelson Júnior, Nelson, do movimento Escolhi Esperar. Nelson costuma dizer o seguinte: quem não sabe ser um bom ímpar, jamais será um bom par. Eu gosto dessa frase. Ele está dizendo que se você não aprender a ser um solteiro pleno, realizado, tanto em Deus como em você mesmo, nas questões da vida, dificilmente você vai alcançar essa alegria ou realização depois. E eu concordo com ele. Irmão, eu particularmente não casei para ser feliz, eu casei para compartilhar a minha alegria, a minha felicidade com alguém. E aliás, essa é a perspectiva bíblica. Em Deuteronômio 24:5, Deus diz o seguinte: o homem recém-casado durante 1 ano não vai sair à guerra, vai permanecer em casa. A Bíblia diz, para promover a felicidade, a mulher que tomou por esposa. Na perspectiva da Bíblia, a visão do casamento é: eu vou entrar para fazer alguém feliz, não para ser feliz. Porque quem entra para ser feliz, irmão, vai entrar feito uma sanguessuga. Eu gosto de uma palavra, minha esposa, a pastora Kelly, costuma dar, que ela fala sobre destruir essa mentalidade parasita. Tem gente que entra, irmão, para sugar tudo do outro. Todas as minhas frustrações você tem que fazer valer agora, tem que compensar, tem que me realizar. E quem entra, irmão, sem essa realização para arrancar do outro, não vai alcançar a sua e não vai oferecer nada para o outro. Essa expectativa ela pode ser danosa, desde a forma como nós entramos num casamento, desde a forma como vivemos outras maneiras de relacionamento. Eu, de vez em quando, eu gosto de dar o tombo na expectativa de alguns. A gente costuma, inclusive, dizer aqui no nosso curso de membresia, né, durante anos a fio, eu mantive e sustentava aqui uma promessa. Eu, às vezes, ficava anunciando o tempo todo que ia fazer a promessa. Muitos de vocês me ouviram fazer a promessa. Eu dizia no final do curso de membresia o seguinte: eu prometo, às vezes para deixar mais solene, assim, eu dizia: eu empenho minha palavra, juro solenemente, já cheguei a dizer, em nome de Jesus, eu prometo que nós vamos falhar com vocês. Aí alguns, que é isso, pastor? Eu disse, isso é uma promessa. Já cheguei a receber e-mail de alguns dizendo, o senhor é um homem de palavra. Mas por que, querido? Alguns já chegam botando uma expectativa de que a igreja ofereça algo que lugar nenhum oferece. Agora, eu me lembro logo no início da igreja, estamos falando de uns 11 anos atrás, então. Uma pessoa que me procurou, falou, pastor, eu gostaria de conversar. Estava há alguns anos afastado, desviado, sem igreja, e vim aqui no culto, ao convite de alguém, fui muito abençoado, estou pensando em ficar, o senhor poderia ter uma conversa comigo? Sim, conversamos. Quando ele chegou, eu falei, olha, eu sou curioso, isso sendo ovelha, não sendo ovelha, onde eu estou, eu pergunto muito isso para as pessoas, como foi sua conversão? Como foi seu encontro com Deus? Me conta a história. Ele contou uma história linda de conversão. Sondei um pouco o passado dele, não era desse que estava assim, tão perdido, embora todos nós estávamos, né, necessitados do Senhor Jesus. Não era um cara que tinha feito tanta coisa errada, cresceu numa família com certos valores, não tinha se enfiado num buraco tão fundo, não sairia sozinho, mas não era dos piores. Aí ele contou a conversão e tal. Eu falei, o que aconteceu? Não, e daí aconteceu isso, e meu coração ficou assim com Deus, e com os irmãos, e com a estrutura, e a verdade é que me dizia aí. E eu comecei a fazer perguntas sobre o tempo em que ele esteve distante, o que fez, e eu comecei a ficar chocado com os detalhes que ele foi me dando do buraco em que ele entrou depois de se desviar. Não eram coisas que ele fazia antes da conversão. Não eram coisas que tinham a ver com a sua história, com a sua formação, com os seus valores. Mas apenas um cara que descambou e perdeu-se para valer depois de ter uma experiência com Deus. Eu estou tentando localizar o cara na conversa. E de repente eu pergunto, o que você acredita que te levou a um buraco tão fundo como esse? E sinceramente eu esperava qualquer coisa, menos a resposta que ele deu. Ele olhou para mim e disse, é que eu não fui pastoreado. Irmão, e o duro é do lado de cá, você não poder voar por cima da mesa, no pescoço do cara, nem nada disso. Você tem que ficar lembrando, você é crente, você é pastor, domínio próprio, segura aí. Eu falei, então o problema é que você não foi pastoreado. Ele disse, é. Eu falei, olha, é melhor você nem vir para essa igreja. Porque se o que você acredita que pastoreamento
É esse negócio aí da gente botar uma coleira, te segurar feito um cachorro para você não pecar. Se você acha que nós vamos te botar na camisa de força, te trancar numa cela, te deixar no isolamento, para você não ter chance de pecar, você está enganado. Não é isso que a gente acredita, não é isso que a gente pratica. Né? E eu comecei a dizer para ele, enquanto você transferir responsabilidade para os outros, você não vai a lugar nenhum. Eu falei, você quer saber quem é o culpado disso tudo? Olha no espelho. É você mesmo, criatura. E enquanto você não lidar com isso, as coisas não vão andar. Porque as pessoas têm uma dificuldade enorme. Eu vou mexer depois na questão de culpa, que era a abordagem que ele está trazendo. A culpa é de todo mundo, menos minha. As pessoas, elas costumam exagerar em determinadas expectativas. Outro dia eu falei com um jovem. Perguntei para ele, e aí vai encarar o vestibular, pastor? Estou aplicando fé, hein? Estou aplicando fé, que Deus abençoe. Eu falei, é bom aplicar fé, irmão, mas está estudando também? Não, pastor, já tomei posse pela fé. Eu falei, conversa é essa, irmão? Não, a Bíblia diz lá em Daniel 1,17, que Deus deu a Daniel e aos seus amigos 10 vezes mais sabedoria do que aos outros. Eu tomei posse. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Daniel e seus amigos estudaram. Deus levou eles a um resultado melhor do que os outros, mas não a escapar do processo que os outros passaram. Os caras tinham uma dedicação, um controle tão grande que até para negociar o que comer, irmão, deu trabalho. Porque todo mundo ficava confinado, estudando, aprendendo, sendo treinado com disciplina em todas as áreas. Deus nos leva a ter algo mais do que os outros, inclusive em áreas que não se receberia com aprendizado. Uma capacidade de discernir, uma habilidade profética. Então você precisa entender, no meio de todos aqueles camaradas que sabiam muita coisa, eles foram além, mas não pulando o processo. Não, pastor, já tomei posse pela fé. Felizmente a fé dele não funcionou até hoje. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, querido, na área errada. Eu vejo muita gente jogando expectativa de que Deus fará coisas que Deus, na verdade, está esperando que eles mesmos façam. E quando eu fico pensando nesse assunto, eu não consigo mexer, eu não consigo evitar mexer. Em 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Dá uma olhadinha no versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Essa expressão que foi traduzida aqui como devido, é a palavra gregofeilo. Ela significa dever no sentido de dever dinheiro mesmo, de estar em débito. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Então vamos fazer uma pausa, olhe para cá um pouco. O casamento é um relacionamento que nos dá não apenas direitos, mas que também tem deveres. Em outras palavras, não tem só o bônus, também tem o ônus. Agora, o interessante é que a maioria de nós entra nesse tipo de relacionamento para desfrutar o direito, não para pagar a dívida. O meu direito é a dívida do meu cônjuge para comigo, mas o direito dele é a minha dívida para com ele. Agora, olha, eu não vou dizer 100%, mas eu diria que pelo menos 99,9999% dos casos, das brigas, das discussões dos casais, as pessoas estão discutindo pelo direito. Eu nunca vi um casal brigar pelo dever, pela dívida. Olha, quer te pedir perdão porque eu não cumpri o meu... Não, fui eu que errei. Não, eu que errei. Você já viu gente brigar por causa disso? Porque a perspectiva nossa, querido, ela é sempre incompleta. Me parece que é muito fácil enxergar o meu direito, mas é muito difícil enxergar a minha dívida. E por conta disso, eu me dou pouco e eu cobro muito. A gente se torna melhor credor do que pagador nessa relação. O que é que nós estamos fazendo? Projetando expectativas erradas. Qual o final disso? Vai dar bagunça. Vamos continuar lendo um pouquinho mais. Quando ele fala de pagar um ao outro, ele vai falar de uma área específica. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quando ele começa a falar do corpo, você vai perceber, aliás, os versículos anteriores já falavam isso, que ele vai tratar do assunto de intimidade física, ok? Da vida sexual do casal. Versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Uma outra versão diz, não vos negueis um ao outro. A NVI traduziu, não se recusem um ao outro. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa
da incontinência. Incontinência é a falta de controle sobre o desejo. Vamos fazer uma pausa aqui. O apóstolo Paulo diz, vocês não vão se negar, não vão se privar do momento de intimidade de vocês. A não ser a exceção, ele ainda usa, talvez, havendo mútuo consentimento dos dois, tem que estar de acordo. Ele diz, mesmo que haja mútuo consentimento, tem que ser um pouco de tempo, não pode demorar nisso. Com um único e sagrado motivo, se dedicar à oração. O que nos dá a ideia de que jejum pode envolver um pouquinho mais do que meramente alimentação. E diz, e depois se juntem novamente. Por quê? Diz, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Agora, irmão, desde criança eu aprendi que o jeito de manter o diabo longe da vida da gente é orando. Se tem uma coisa que mantém o diabo longe, é oração. Mas de acordo com esse texto, se o casal só orar, o diabo entra. Ele diz, mesmo que for para dedicar oração, mesmo que for para orar pelo cônjuge, mesmo que for para orar pelo casamento, ele diz, pouco de tempo, mútuo consentimento, e depois junta de novo. E diz, senão o diabo vai entrar. Isso significa o quê, querido? Que oração não é importante de forma alguma. Outro dia alguém falou, tem uns que estão orando demais. Não, irmão, oração nunca é demais. O problema é pegar a oração, que é uma bênção, e achar que a prática da oração substitui uma responsabilidade. Então, mesmo que for por motivo mais puro e sublime de se dedicar à oração, Deus está dizendo, se não comparecer, o diabo vai entrar. E vai entrar com você orando e jejuando. Significa o quê, querido? Deus não pode cuidar de tudo do seu casamento. Tem coisas que você tem que fazer isso, e não adianta transferir para ele, nem para ninguém. Por favor, diga amém. Agora, muitas vezes a gente cria aquela expectativa, Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está agindo. E não vou dizer, querido, que Deus de fato não quer trabalhar em nosso favor, mas nada justifica a transferência de responsabilidade. E a gente percebe muito isso quando começa a medir a febre aí no quesito expectativa. Eu me lembro quando eu era ainda bem menino, bem novo, meu pai ter feito um comentário lá em cima de João 11:39. Quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele diz, tirai a pedra. O que é que Jesus estava falando? Meu pai dizia, nas entrelinhas da declaração, é o seguinte, ressuscitar o Lázaro, que vocês não podem fazer, faço eu. E eu dou conta, eu seguro a onda. Ele diz, agora mexer essa pedra, suar para arrancar esse negócio da frente, eu deixo com vocês. Eu lembro que papai dizia, nunca deixe de ter expectativa do que Deus vai fazer. Mas nunca use isso como desculpa para não fazer a sua parte. Quem está entendendo, diga amém. Eu acredito que nós, às vezes, temos os extremos daqueles que acham que pode fazer tudo e quer deixar Deus de fora. Mas, às vezes, nós temos um outro extremo de quem quer jogar tudo para Deus e ele acaba não fazendo aquilo que deveria. Essa transferência de responsabilidade, de expectativa, ela tem nos roubado em muitas coisas, em muitas áreas. Eu já vi muita gente, querido, que ele o tempo todo enxerga tudo e todos, mas não a sua parte. Todo dia o irmão falou, olha, eu quero pedir oração, porque todo emprego, todo o trabalho que eu tenho, tem sempre um enviado do Satanás, um endemoniado de um chefe, de um superior, que é usado pelo inimigo para barrar a minha promoção e acaba me mandando embora. Eu falei, quantos desses empregos você já pegou esses enviados do Satanás? Irmão, a vida inteira. Eu fico pensando, quem que Satanás está usando? Porque sabe que tem gente que a vida inteira é vítima dos outros. Não, ninguém me enxergou, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. Alguém tem que de vez em quando contar para essa turma que talvez o problema seja eles. No início do ministério eu era muito desbocado. Agora eu despiorei. Me seguro mais, me controlo mais. Mas me lembro de um dia, de um irmão, que ele vem para mim e diz, pastor, está difícil essa igreja, hein? Complicado esses crentes, hein? E aí ele começou, eu não aguento mais, foi problema com fulano, com Beltrano, com ciclano, e foi, irmão, relacionou ali mais de 10. A maioria deles eram líderes, a maioria deles eram crentes honestos, sinceros, não gente perfeita que não tem, mas desses já bem quebrantado. E eu falei, você conseguiu ter problema com eles tudo? Aham. Eu falei, deixa eu fazer uma observação, irmão, porque eu pastorei você e os outros. Nenhum desses outros teve problema entre eles, e nenhum desses outros teve problema com mais ninguém na igreja, além de você. Ele parou, olhou para mim e falou, você está insinuando o quê? Eu falei, insinuando nada, estou falando na sua cara. Já te ocorreu que o mal é você? Que isso, pastor? Eu falei, peraí, você quer o quê comigo? Você só quer abrir o coração, quer que eu passe a mão na sua cabeça? Eu
falei, irmão, ninguém tem problema. Esse bando de problemático só é quando está do seu lado. Todo mundo só é problemático com você. Eles não são assim no resto do tempo. Já te ocorreu que o problema pode estar com você? Porque tem gente, irmão, que de forma alguma, não, ele transfere tudo para todo mundo. E muitas vezes é difícil, não só Deus agir, é difícil às vezes a gente conseguir ajudar esse tipo de gente, esse tipo de crente. Todo dia o irmão falou, olha pastor, Deus tem um chamado na minha vida, mas o negócio não andou não. Não andou não porque o homem não tem discernimento, não coopera, não me dão espaço, não me dão oportunidade. Algumas coisas que eu e você precisamos entender agora quando o assunto é ministério. Em primeiro lugar, querido, você precisa saber qual é o seu lugar. Porque nem todos fomos chamados para ocupar determinados lugares. Por exemplo, abre sua Bíblia comigo, lá em 1 de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 10. Ele diz assim, serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você pode repetir isso? Cada um conforme o dom que recebeu. Ali diz, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o dom. Tem gente que você consegue olhar e reconhecer, se foi chamado para fazer isso. Tem gente, irmão, que você não precisa nem de discernimento. Se eu resolver começar a dirigir o louvor, essa igreja acaba. Ninguém merece, irmão, me ouvir cantar. Tem gente que você olha e diz, não precisa de discernimento para saber que ou não foi chamado, ou não se preparou para o lugar do chamado. Aliás, vai comigo para o livro de Romanos agora, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 6. Paulo diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Ele disse, profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui ele diz que além de reconhecer os diferentes dons, porque não adianta eu funcionar fora do meu dom, ele mostra que além de entender o dom certo, tem que haver o que da parte de cada um de nós? Dedicação. E diz o que profetiza segundo a proporção da sua fé. Você não vai além da sua fé, ele está dizendo. Depois ele fala sobre dedicação, ele fala sobre esmerar-se, ele fala sobre fazer com diligência, com liberalidade, com alegria. Em todo o tempo ele está falando do quê? De empenho, de dar o melhor. Agora eu vejo muita gente que ou não entende o seu lugar e quer funcionar fora dele, ou às vezes entendendo o lugar, não dá o melhor de si. De alguma forma é como se dissesse, Deus é que vai fazer. Irmão, a responsabilidade de Deus é te confiar o dom da graça, te apontar a direção e te capacitar. A sua responsabilidade é obedecê-lo estando no lugar, mas dar o melhor de si. Paulo escreve e diz, olha, vocês, os servos, estão falando de quem era escravo, irmão. Não era nem a relação trabalhista como a de hoje. Sirva o seu Senhor não para agradar o homem, faça como fosse para Cristo. Agora imagine se cada dia você trabalhasse no seu emprego e desse o melhor de si, uma performance como quem quer agradar e honrar Jesus Cristo. Irmãos, por conta da nossa fé, a gente deveria ser os melhores. Se a gente não tiver uma performance de conhecimento ou habilidade técnica melhor do que outro, pelo menos poderia botar mais coração. Mas muitas vezes a gente confunde as coisas. Não, Deus vai me abençoar. Deus vai me promover, eu não preciso fazer nada. Isso contradiz diretamente tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Agora, quando a gente vai transferindo responsabilidades, expectativas, seja para Deus e para os outros, normalmente a história não termina bem. Eu acredito, querido, que o meu destino não está na mão de homem nenhum. O meu destino está na mão de Deus e nas minhas. A gente olha aquela turma que tentou parar José, e Deus conseguiu gerenciar aquilo tudo, como falamos semana passada, da soberania de Deus. Mas tem uma coisa, querido, que eu e você podemos entender, é que nós podemos parar o plano e o projeto de Deus. Nós podemos não nos dedicar o suficiente. Eu olho para um José, eu vejo empenho. Quando foi feito escravo, ainda que injustamente, a Bíblia diz, se tornou chefe dos escravos. Daqui a pouco ele está na prisão, se tornou chefe dos presos. Sabe por quê? Deus deu uma palavra para ele dizendo, você vai governar. O que José está fazendo? Cada lugar onde eu passo é um estágio de aprendizado. Se eu só sou escravo, eu lidero escravo. Se eu sou preso, viro chefe de preso. Ele diz, estou treinando em cada nível para ser promovido no próximo. E aí você vê que não é apenas a bênção de Deus que leva alguém a um lugar, mas a interação dessa pessoa e a correspondência dela com Deus. Conheci um que um dia me disse, Deus me chamou para pregar a palavra nos 4 continentes. Eu falei, nos 4 cantos e 5 continentes? Para o lado todo.
Eu falei, o irmão está estudando a Bíblia. Que isso, pastor? Deus chamou, Deus faz. Até hoje não fez, irmão. Porque muitas vezes nós estamos transferindo o que não deveria transferir. Infelizmente, como isso termina com a pessoa depois tendo que transferir culpa. Porque quem transfere expectativa, quem transfere responsabilidade, acaba depois transferindo culpa. Quando Deus vai confrontar Adão pelo pecado, o que Adão diz? Ele responde para Deus, a mulher que tu me deste. Atirou para dois lados. Em primeiro lugar, está dizendo para Deus que foi a mulher, mas em segundo lugar, está responsabilizando o Deus que fez e colocou a mulher na vida dele. E pensa em umas áreas que os crentes são bons de transferir. Ou a culpa é de Deus, ou a culpa é dos outros. E muitas vezes, querido, quem está transferindo com essa dificuldade de reconhecer, ele atrapalha processos de Deus. Eu vou dizer, irmão, isso acontece com todo mundo. Para não dizer qualquer um e parecer que nós somos qualquer um com todos. Deus olha para Moisés e diz, porque eu mandei você falar a rocha e você feriu, por causa disso você não entra na terra. Quem que era o responsável? O próprio Moisés. Deus está dizendo, eu dei a ordem, você me desobedeceu, por causa de você, você mesmo está fora. Lá na frente, em Deuteronômio 1,37, Moisés está na frente do povo e diz, por causa de vocês, eu não vou entrar na terra. Então está dizendo, alô? Não foi por causa de você mesmo, Moisés, mas ele está dizendo, eu só perdi a paciência e feri, porque vocês me irritaram, então vocês são os culpados. A gente tem essa inclinação, querido. E aí ele está dizendo para Deus, foi a mulher que tu me criaste. Deus vai na Eva e diz, o que aconteceu, minha filha? Ele foi o Satanás. Foi a serpente, foi do cão que está aqui azarando a vida da gente. Eu costumo dizer que a personagem que demonstrou mais integridade na história foi a serpente. Não jogou a culpa em ninguém. Agora, eu não quero falar muito sobre a transferência de culpa agora, se você tiver interesse. Nós temos uma série de 3 mensagens, alguns anos atrás, preguei aqui na igreja. Não culpe a Deus, não culpe aos outros, não culpe ao diabo. A gente explora um pouquinho melhor isso, então eu não quero gastar muito tempo aqui agora. Mas eu quero que a gente possa pensar e entender algo. O Evangelho, ele começa sendo pregado por Jesus batendo num ponto, numa tecla, que é arrependimento. Jesus diz, arrependei-vos e, esse "e" também vem uma segunda coisa, crede no Evangelho. Hoje em dia a gente quer pregar só a parte da fé e pula a parte do arrependimento. O que é o arrependimento, querido? É um momento onde o homem se coloca diante de Deus e ele reconhece que ele falhou com a sua responsabilidade. Quando você olha para aqueles 2 ladrões na cruz ao lado de Jesus, não está zombando de Jesus. Se você é o Messias, desce daí, tira a gente. O outro repreende o primeiro e diz, a gente merece estar aqui, ele não. O que é o arrependimento, querido? É o reconhecimento da sua própria problemática, dos seus pecados, dos seus deslizes. E nós precisamos entender que esse reconhecimento, em vez da transferência, é a chave do recomeço, é a chave da reconstrução. Por que eu fui tão duro com o irmão que estava culpando os outros e não me pastorearam? Porque quem tem essa mentalidade nunca vai consertar. Porque, afinal de contas, ele não é culpado de nada. Ele é simplesmente uma vítima. E quando a gente deixa de se vitimizar e assume responsabilidade, nós entramos num lugar onde Deus também pode interferir, onde Deus pode fazer, onde Ele pode mudar a nossa sorte. Agora, a gente precisa lidar dessas questões com muito cuidado. A gente percebe que esse assunto das viúvas começou a precisar ser regularizado. Por quê, irmão? Expectativas. No livro de Atos, no capítulo 6, a Bíblia diz, porque se multiplicou o número dos discípulos, muita gente convertendo, muita gente para ser atendida. A Bíblia diz que as viúvas dos helenistas, os de cultura grega, ainda que fossem judeus de nacionalidade, mas que foram criados em outras culturas e agora estavam lá. A Bíblia diz que esses começaram a ser esquecidos na distribuição diária. Já começou a murmuração. Agora, qual que é a murmuração? Ela devia ter mais ou menos esse teor. Se a gente fosse hebreu puro, se a gente fosse da turma que fala, né, aqui tão fluente o hebraico como os demais, não tinha sobrado. Na verdade, você percebe uma expectativa alta e exagerada, um alto nível de cobrança desde o início. Os apóstolos começam a regulamentar exatamente como tem que ser o funcionamento disso tudo. Normalmente, irmão, quem já exagera na expectativa, transfere responsabilidade e depois vai transferir culpa.
Uma das coisas que eu percebo que mais tem trazido dano aos casamentos não é necessariamente uma ação do diabo, é transferência de responsabilidade. Você tem que me fazer feliz e completo. Não, querido, você tem que ser completo em Deus. Você tem que ser feliz e realizado como pessoa. Não são as circunstâncias que devem moldar a nossa alegria. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. As circunstâncias não vão determinar o meu humor. O casamento pode ter momentos bons e ruins. E não necessariamente o matrimônio gerando, mas coisas que o casal também vai enfrentar junto. A nossa alegria não tem que estar condicionada aos momentos. Se a gente, na verdade, vive para cumprir, assumir a nossa responsabilidade, não transferir, a coisa acaba funcionando, querido, bem melhor. E ainda assim já vai dar trabalho. Então, não precisa transferir e piorar. Mas quando a gente entende essas verdades e começa a fazer a nossa parte, nós vamos perceber que haverá graça e favor de Deus em áreas da nossa vida que são ordenadas. Apesar de não estar lá na Bíblia esse negócio de Deus ajuda quem cedo madruga, a gente entende que precisa fazer a nossa parte. Isso não pode ser transferido. Eu quero que você se pergunte hoje. Eu quero que você se questione hoje. Será que você tem transferido responsabilidade? Será que você tem transferido expectativas? Seja para Deus, seja para o cônjuge, seja para os pais, seja para os filhos, seja para a igreja, a família da fé. Será que você tem transferido culpa? Porque isso tudo são evidências ou perspectivas de um mesmo problema. De acordo com o apóstolo Paulo, é bom a gente sempre fazer um autoexame. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e diz, examine-se o homem a si mesmo. Autoexame. A gente precisa dar uma boa espiada na nossa vida. A gente tem que dar uma boa checada no nosso coração. Mas a Bíblia também nos ensina a sabedoria de ir além do autoexame. E também passar pelo exame do alto. O salmista diz, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. A gente precisa permitir que Deus traga à tona coisas que a gente não vai ter a facilidade de ver. Irmão, erros, é uma coisa difícil de enxergar, não são os erros, difícil de enxergar são os nossos erros. Jesus disse que o erro do irmão é facinho da gente ver, a gente vê o cisco no olho do outro de longe. Difícil é ver a trave no nosso olho. Então, além do autoexame, do exame do alto, de vez em quando a gente precisa permitir que algumas pessoas também falem na nossa vida. Alguns anos atrás eu sentei na frente de um pastor, amigo meu, estava visitando ele, a igreja dele, e eu não me lembro o que na nossa conversa nos levou a isso, mas de repente, no momento, eu estava ali, no gabinete dele, a gente compartilhando, falando de um monte de coisa, de repente eu parei e falei, eu gostaria que você em algum momento tivesse a liberdade de me dizer tudo que você já pensou a meu respeito e não teve coragem de me falar. Irmão, mas não levou 2 segundos, ele disse, você vai se defender? Eu percebi que essa era uma condição, eu falei, hoje não. Não prometo que outro dia eu não venha me defender. Mas hoje eu não vou me defender. Irmão, pensa no arrependimento. Aquele cara falou, mas falou, mas falou. E o duro que ele conseguiu argumentar tão bem algumas daquelas coisas que eu dizia, não tem como ignorar isso. Eu realmente não estou enxergando isso na minha vida. Mas da forma como está pontuando, não tem como evitar. Eu falei, talvez eu volte para defender uns outros pontos aí, tá bom? Não quer dizer que você acertou em tudo. Mas talvez seja o caso de não só aqui e agora, não só ao longo da semana. Seria importante, querido, que não só aqui e agora e na aplicação da célula, mas que ao longo da semana você pudesse talvez pegar um pedaço de papel, uma folha ali. Alguns já estão exageradamente tecnológicos, algumas coisas eu ainda preciso voltar no estilo da velha guarda. Né? Lápis ou papel e começar vida com Deus, vida familiar, vida profissional, ministerial. E talvez considerar, primeiro num autoexame, depois orando e pedindo que Deus fale, e talvez num terceiro momento até se expondo para que outros falem, a questionar onde você pode estar transferindo expectativa, responsabilidade ou culpa.
Porque para que a gente possa ir além, nós vamos ter que mexer nessas áreas. Quando o apóstolo Paulo diz a respeito das viúvas, ele não queria apenas resolver um problema de sobrecarga da igreja. Ele queria ajudar os irmãos a não transferirem. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu gostaria que você, sentado mesmo, fechasse seus olhos. Isso é só para evitar distrair. Eu queria que você pudesse falar com Deus por um instante. Espírito Santo, nós clamamos que de fato a Tua palavra seja aplicada em nós, por meio da Tua ação, Espírito Santo da verdade. E nós oramos que o que o Senhor está falando ou fazendo não se limite apenas a esse momento, mas que transborde além desse momento, que haja continuidade. Aquela aplicação prática que só o Senhor pode trazer, personalizada no nosso íntimo, aconteça em favor de cada um de nós. Nós clamamos a Tua graça, o discernimento de poder localizar essas áreas, de reconhecer onde temos errado e de nos fazer vulneráveis ao que o Senhor está falando e apontando e nos permitir, ó Deus, trazer conserto, começando por assumir responsabilidade. Clamamos a Tua graça, clamamos a Tua ajuda, Senhor. Não só para enxergar, mas para ter uma nova atitude em cada uma dessas áreas. Suplicamos graça e favor do Senhor. E cremos na Tua ajuda, cremos no Teu socorro. E por isso te agradecemos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.